Olá, meus queridos irmãos, dando continuidade à nossa leitura comunitária, voltando aqui, às nossas atividades diárias, as nossas meditações diárias. Estamos no capítulo 4 do livro de Lamentações do profeta Jeremias. Nós vimos anteriormente, no capítulo número 3, pelo irmão André, aqui identifica Deus como inimigo do povo. O Senhor ele empreendeu uma guerra contra Israel, em razão dos seus pecados. E no final do capítulo ele mostra uma esperança para o povo. E essa esperança ela é cumprida lá na frente, depois de todo aquele período de escravidão, através do decreto de Ciro. Então aqui nós estamos no capítulo número 4, do verso 1 ao 22, o profeta ele relata aqui os horrores do cerco de Jerusalém. O que sobrou da cidade, a calamidade que se tornou Jerusalém. E aqui o profeta ele narra aqui várias comparações das classes sociais, inclusive aqui de Jerusalém. Nós vamos citar aqui duas comparações que ele faz. A primeira está no verso número 3, que ele diz que até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhotes, mas o meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. Como explicar isso? O que os avestruzes no deserto faziam com seus filhotes? Alguns estudiosos, alguns teólogos, eles veem uma certa semelhança no livro de Lamentações com o livro de Jó. O livro de Jó é um lamento individual e o livro de Lamentações é um lamento coletivo, de todo o povo de Israel lamentando aqui o que acontecera com a cidade. Então, no livro de Jó, capítulo 39, verso 14, ele fala aqui que os avestruzes fazem no deserto. Ele diz assim, pois ela deixa os seus ovos na terra e os aquece no pó, e se esquece de que algum pé pode pisá-los ou que algum animal pode esmagá-los. Então, tamanha a crueldade do povo de Israel que o profeta faz essa comparação. O avestruz ele não cuida dos seus filhotes, ele não choca o ovo. Para vocês terem ideia da crueldade em que o povo de Israel se encontrava ali naquele período. No verso número 11 em diante, ele faz aqui um relato agora sobre a ira do Senhor. O Senhor mostra aqui a sua própria justiça, e o tema que ele desenvolve agora é sobre a falsa esperança. Há duas falsas esperanças que o profeta aqui ele relata. O primeiro está no verso número 13. Ele vai falar sobre os líderes religiosos da época, os profetas. E eles tinham uma grande responsabilidade sobre o povo, uma responsabilidade especial, e eles deviam assumir uma grande parte da culpa sobre o pecado do povo. E até o verso número 16 ele fala da ira de Deus sobre aqueles líderes, sobre os profetas. E a segunda falsa esperança é nas alianças que Israel fazia com as outras nações. No verso 17, isso implicava nos deuses das outras nações, nas idolatrias que eles faziam e na falta de confiança exclusiva no Senhor. Então, essa confiança depositada nas outras nações, elas se transformaram em ataques para o povo de Israel, como, por exemplo, usando o exemplo aqui do rei Acaz, que ele pediu ajuda para a Síria e depois Israel foi atacado pela Síria. Então, toda essa falsa confiança, ela apontava para um objeto final, como diz no verso 20, que era o rei, aquele identificado como ungido do Senhor. Então, havia uma suposição do povo de Israel, há uma promessa feita a Davi anteriormente, de que era uma garantia incondicional de proteção diante dos inimigos de Israel. Então o povo tinha essa esperança no rei, essa esperança de que a promessa vinha pelo seu líder. E Deus ele quer mostrar para ajudar, nada mais nada menos, que ele é o único objeto apropriado da confiança do povo. Encerrando aqui, já
entrando nas aplicações finais, encerrando o capítulo também, o livro de Lamentações, ele se posiciona como testemunha contra a falsa confiança no Senhor. Contra a falsa confiança também em qualquer tipo de instituição que seja, até mesmo na igreja, para a salvação do povo. Segundo Carson, ele diz isso. Então, essa falsa esperança nos líderes da igreja, hoje em dia, nas igrejas, nós vemos muitas igrejas, muitos líderes ensinando, pregando os benefícios do Evangelho, ensinando os benefícios, oferecendo para o povo os benefícios da salvação, mas esquecendo muitas vezes de oferecer o benfeitor, que é Cristo. Ele que é a salvação, por isso que nós somos salvos em Cristo. E é Cristo quem deve ser anunciado, é Cristo quem nós devemos anunciar. E é somente nele que nós devemos ter esperança. Que Deus os abençoe.